10 em diante. Glória a Deus. Êxodo, Aleluia. capítulo 3, do verso 10 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Motivo de alegria nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, recebendo todos os irmãos, né, com alegria. Seria uma alegria se nós pudéssemos ver de manhãzinha a igreja, a casa do Senhor cheia, né? Infelizmente as pessoas estão buscando mais os seus prazeres do que buscando a presença de Deus. Mas louva a Deus porque vocês estão aqui, porque cada um de nós estamos aqui escolhendo a melhor parte, fazendo o melhor para Deus, né? Começando o nosso dia na casa do Senhor. Então vamos ler a palavra que diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando veres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Deus. A maioria de nós conhece um pouquinho a respeito da história, né, de Moisés. E ela é muito parecida, inclusive, com a história do próprio Jesus. Na época em que Moisés foi concebido, o Faraó tinha mandado exterminar todos os meninos, né, os filhos dos judeus, porque eles estavam crescendo tão numerosamente que ele já estava ficando indignado. E quanto mais judeus homens cresciam, enfim, eles enviavam cada vez mais para o trabalho braçal. Imagina você trabalhar num sol escaldante em pleno deserto e os homens tinham que trabalhar fazendo tijolo, batendo pedra, enfim, e para construir aquelas enormes estátuas, construir as pirâmides, e às vezes cada um tinha que carregar uma pedra de mais de 100 quilos. Hoje em dia um homem quase não aguenta carregar um saco de cimento que pesa 50. Imagina naquele tempo carregar uma pedra, um homem sozinho com mais de 100 quilos. O povo estava sendo oprimido, estava sendo esmagado pela autoridade de Faraó. E na época de Jesus foi mais ou menos parecido. O rei já estava indignado porque o povo já estava crescendo demais e tinha mandado exterminar os meninos, né? Então, o papel de Moisés e de Jesus ele é muito parecido. Ambos tinham o papel de libertar. Só que Moisés ele estava sendo libertador de uma opressão física que o povo estava vivendo. E Jesus veio para libertar o povo de uma opressão espiritual. Hoje em dia, o Senhor Jesus trouxe para nós, a partir da sua morte de cruz, essa libertação dessa opressão espiritual. Porque hoje nós temos livre acesso a Deus. Antigamente, as pessoas tinham que ir adorar no santuário, tinham que adorar no templo ou oferecer sacrifícios, e eles viviam essa opressão física por causa dos reis, dos faraós que tentavam botar eles debaixo de um jugo. Graças a Deus nós tivemos libertadores no tempo do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então a história de Moisés e de Jesus é muito parecida. Como a gente fala que Jesus foi o maior missionário, né, de todos os tempos, como o maior exemplo para nós, Moisés também serve de um exemplo, para nós aprendermos com ele um pouquinho sobre a história dele, de que é realmente ser um verdadeiro missionário ensinado pelo Senhor. Quando o Senhor chamou a Moisés ele matou o egípcio e acabou fugindo para o deserto. Ficou lá na casa de Jetro, que acabou se tornando seu sogro durante 40 anos. E como ele não sabia fazer outra coisa, o sogro dele ensinou ele a pastorear ovelhas, a apacentar ovelhas. Ele trabalhou 40 anos fazendo a mesma coisa, levando as ovelhas para o deserto, trazendo de volta o fim do dia. Levava as ovelhas para o deserto, trazia de volta para o final do dia. Imagina, lá na cidade que eu moro, tem muitas empresas, muitas firmas. E às vezes as pessoas trabalham 25 anos no mesmo emprego. Então é puxado, é cansativo. E eu creio aqui, o pessoal costuma trabalhar no pinho. Imagina praticamente 40 anos você trabalhando lá, tirando resina do pinho. É extremamente puxado, cansativo. E traz um descaso para a nossa vida, uma tristeza tão grande, que às vezes a gente não consegue enxergar esperança naquilo que a gente faz. Moisés era a mesma coisa, 40 anos apacentando ovelha, vivendo aquela mesma vida todos os dias. Acabava, já estava cansado
egípcio. Quando ele matou aquele egípcio no meio do deserto, ele entendeu que ele tinha algo para ser feito, por isso que ele fugiu. Se ele voltasse, ele ia ser morto do faraó. Chegando lá, trabalhando, né, levando as ovelhas para o deserto, o Senhor mostrou para ele que ele precisava de pessoas que trabalhassem. Quantas pessoas estão vindo para a casa do Senhor e simplesmente ficam sentadas sem ter o que fazer? Por acaso o Senhor chama a pessoa que tem preguiça de fazer a obra? Por acaso o Senhor chama aquele que não tem vontade de fazer? O Senhor tem um chamado na vida de cada um de nós, só que nós precisamos trabalhar. O Senhor precisa ver em nós realmente a diferença, ver se a gente tem disposição para fazer a vontade dEle. Então é preciso que nós estejamos à vontade diante das ordens do Senhor para fazer o que Ele quer com as nossas vidas. Por mais que Moisés estivesse cansado de apacentar ovelhas, ele estava trabalhando, ele não estava sentado varde, ele estava trabalhando. Então o Senhor quer, em primeiro lugar, que nós venhamos trabalhar na obra do Senhor, cuidar das ovelhas, cuidar do seu povo, cuidar do aprisco do Senhor, porque cada um de nós, por mais que tenhamos trabalho nessa obra, nós temos responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor. O Senhor não chama preguiçoso, o Senhor não chama vagabundo, o Senhor chama pessoas com disposição de fazer a sua vontade. E ele foi parar justamente na casa de quem? De Jetro. Com o tempo acabou se tornando seu sogro, e Jetro ele era sacerdote. Então o Senhor colocou Moisés justamente na casa de quem podia orientar ele. O Senhor coloca às vezes do nosso lado pessoas que podem nos ensinar o caminho. Elas servem para nos direcionar. Nós não podemos andar sozinhos. A Bíblia fala que é melhor dois do que um, que existe amigo mais chegado que o irmão. Então o Senhor sempre vai nos colocar do lado de pessoas que queiram batalhar as mesmas guerras do que nós. Deus não vai te chamar para você ficar sozinho nessa caminhada. Se Ele quer te levantar, o Senhor vai te levantar, mas Ele vai te levantar para ser companheiro de alguém. Por que a partir de Atos Deus disse para os discípulos, para os apóstolos, de dois em dois pregar a palavra? Porque a guerra espiritual ela é tamanha que sozinha uma pessoa não consegue vencer. Então nós não podemos andar sozinhos nessa caminhada. Por mais que a gente tente, chega um tempo que nós vamos acabar fraquejando. Você precisa identificar ao seu lado pessoas que possam te ajudar, te levar mais próximo de Deus, te ajudar na caminhada, te ensinar, te auxiliar. Por isso que muitas vezes a gente acaba sempre se achegando mais perto dos pastores normalmente, né? Aí, às vezes, os pastores devem ficar cansados de ver os membros da igreja. Ah, mas pastor, isso, me diz como é que faz isso, me diz como faz aquilo. E é justamente esse foi o papel de Jetro diante de Moisés. Ele não foi parar na casa de um homem simplesmente por acaso. Foi porque Deus tinha um propósito na vida dele, porque Jetro era sacerdote. Ele já tinha começado a ensinar Moisés como é que era ser realmente um líder diante de todo aquele povo. E quando Moisés foi mais um dia levar aquelas ovelhas para o deserto, cansado daquela situação, ele saiu do deserto e contornou o deserto e subiu um monte. Aqui a palavra do Senhor, a minha Bíblia fala em Monte Horebe, mas tem algumas traduções que falam Monte Sinai. Não importa qual que é o significado de uma delas, Monte Horebe significa um lugar seco, um lugar desolado. Mas o Monte Sinai significa transformação, significa mudança. Independente do significado deste monte, você pode entrar seco no deserto, mas você vai subir um monte cheio da presença de Deus, transformado, renovado. Porque não importa se você entrar no deserto, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, deserto é escola, deserto é ensinamento, não é lugar para você permanecer para o resto da vida. Quem vai para a escola passa uns 9, 10 anos no colégio, não passa a vida inteira. E é justamente por isso que deserto é escola, porque
mesmo Jesus. O Espírito Santo o levou para o deserto, mas Jesus não ficou lá. Quem te leva te traz de volta. Então, se o Espírito Santo te levar para o deserto, pode ter certeza que você não vai estar sozinho. Ele mesmo vai trazer você de lá, para você se sair de lá renovado, fortalecido e cada vez mais forte. Quando Moisés chegou naquele monte, ele sabia que tinha algo extraordinário por acontecer. E realmente aconteceu, meu pai. Ele sentou lá para descansar, já no cair da noite, começou a ver algo extraordinário. Uma sarça que começava a queimar, queimar, queimar e não se consumia. O Senhor tinha que ter alguma coisa para chamar a atenção de Moisés para falar com ele. Não era possível o Senhor descer e falar com Moisés de uma maneira comum. E Deus escolheu uma sarça. A sarça, ela é um arbusto que não tem valor nenhum, ela não dá fruto, ela tem espinhos. Justamente para quê? Para que Deus fosse confundir a cabeça do homem, para dizer que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas mais simples, mas sem utilidade, para transformar em algo de valor, para que a santidade dele possa ser vista na vida de cada um. Porque para nós fazer alguma coisa pegar fogo, a gente tem que jogar um fósforo, ou um papel, ou tacar combustível. Só que quando tem a presença de Deus, ele não precisa de combustível. O próprio Espírito Santo é o combustível das nossas vidas. A própria presença de Deus, ela é combustível para manter a gente ligado diante do Senhor. E aquela sarça não se consumia. O fogo do Espírito Santo estava lá, o próprio Deus estava diante de Moisés. E ele teve que virar o seu rosto porque a glória de Deus era tanta. É engraçado, né? Quando a gente fala de presença de Deus, a gente diz, pai, eu senti um calor tão grande, né? Eu senti um fogo dentro de mim. É difícil, quer dizer, eu particularmente nunca ouvi dizer uma pessoa que tenha sentido a presença de Deus e tenha sentido frio. A presença de Deus, ela é simbolizada pelo fogo. E só quem reconhece o fogo sabe que esse fogo é o mesmo fogo que queima pecado, é o mesmo fogo que derrama autoridade, é o fogo que nos fortalece. É aquele que tem poder para tirar de nós todas as impurezas, é o mesmo que tem poder para transformar a nossa vida e nos fazer vasos cheios. O próprio João Batista dizia que ele batizava com água, mas viria após ele o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor, na sua palavra, representava o fogo para queimar os holocaustos. O Senhor descia e recebia os holocaustos através do fogo. O Senhor queimou Sodoma e Gomorra com fogo. Então, o mesmo fogo que queimava o pecado é o fogo que fortalecia. Só quem reconhece, quem tem intimidade com Deus, sabe o valor desse calor. Em Levíticos, a palavra fala que o fogo, ele tem que arder continuamente sobre o altar. Nas nossas vidas, a presença de Deus, ela tem que ser contínua. Você não pode nem ser frio, nem ser morno, porque o morno, a palavra de Deus diz que Deus vomita. Ou você é frio ou você é quente. Eu escolho ser quente, porque a palavra de Deus diz que diante dos nossos lábios existe uma brasa viva. Não tem pedra de gelo na nossa boca, mas tem o fogo da presença de Deus. E essa presença, ela precisa arder continuamente dentro de nós. Não existe nada que seja capaz de manter essa presença que não a nossa comunhão. Para que esse fogo continue vivo, nós temos que continuar abastecendo através da oração, através do jejum, através de participar do culto, através de fazer a vontade de Deus. E quando Moisés viu essa sarça, ele virou o seu rosto, porque ele não podia contemplar, porque quem contemplasse a glória de Deus podia ser morto. Então, como ele não podia ver aquilo ali, o próprio Deus se manifestou de uma forma diferente. O Senhor bradou dos céus. Eu fui buscar no dicionário o que queria dizer a palavra bradar. Significa gritar em alta voz. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, meu pai costumava muito gritar com a gente para fazer a gente obedecer. E a primeira coisa que acontece quando alguém grita com nós, a gente já fica meio recuando. A gente não vai lá e bate de frente com alguém que está gritando com a gente, né? A gente pega
baixa a nossa crista, vamos dizer assim, e a gente se acomoda. Por isso que Deus precisava de algo extraordinário para chamar a atenção de Moisés. O Senhor não falou mansinho com Moisés, o Senhor gritou em alta voz: Moisés, Moisés! O Senhor chamou a atenção, gritou com Moisés para que ele parasse e prestasse atenção. Só que por essa atitude, Moisés já reconheceu: opa, se falou em alta voz, então é sinal que não é uma coisa comum. Moisés reconheceu a autoridade de Deus, o poder que Deus tinha através dessa voz, porque a voz do Senhor, a palavra diz que ela é como o som de muitas águas, ela é estrondosa, é algo que chama a nossa atenção. Eu já me encontrei numa situação de oração ao qual eu ouvi a voz do Senhor, e realmente é algo extraordinário, é uma coisa que a gente não tem como explicar. Quando a gente sente a voz do Senhor falando conosco, nós não temos como explicar de tão maravilhoso que é. E Moisés, quando ouviu essa voz, o que ele fez? Será que ele saiu correndo? Será que ele deixou as ovelhas lá? O que será que Moisés fez? Ele respondeu: eis-me aqui. Será que você tem essa disponibilidade de dizer eis-me aqui quando você ouvir a voz do Senhor? Ou você vai tremer as perninhas de medo e sair correndo? Será que você tem a capacidade de aceitar essa voz, aceitar esse chamado? Ou você vai sair correndo porta fora e esquecer que foi Deus quem te chamou? Que Deus preparou situações especiais para buscar eu e você. Nós estávamos numa situação terrível no mundo, e quando o Senhor fez essa escolha das nossas vidas, Ele deu trabalho para que nós pudéssemos fazer a vontade dEle e ganhar almas para o Senhor. Imagina que extraordinário trabalho Deus estava fazendo na vida de Moisés, para simplesmente chegar e dizer para ele: Moisés, eu estou te chamando. E quão tremendo é esse chamado quando a gente vai seguindo aqui. Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não temas. Por que o Senhor em várias passagens fica dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Deus não precisava ficar dizendo quem Ele era, porque Moisés precisava entender que o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão é o mesmo Deus que manteve a promessa com Isaac, e o mesmo Deus que cumpriu a promessa em Jacó. Através dos filhos de Jacó vieram as 12 tribos que começaram a acampar nesse mundo todo, começaram a multiplicar esse mesmo povo. Então o mesmo Deus que fez a promessa na tua vida é aquele que vai cumprir. Não importa o chamado que o Senhor fez contigo, se Ele disse que é para te fazer, vai lá e faz, porque Ele vai estar junto com você. O mesmo Deus que te mandou é o mesmo Deus que vai te ajudar nessa caminhada. Não importa o que cada um de nós venhamos a passar, a sofrer, a padecer ou se alegrar, porque o Deus que está conosco na dificuldade é o mesmo que vai estar na alegria junto conosco. E quando o Senhor disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Mas é engraçado, por que Deus pediu para tirar a sandália, né? Porque na verdade o povo egípcio tinha o costume de usar calçados normalmente mais elaborados. Era um povo muito rico, e como ele foi criado no meio egípcio, às vezes ele ainda se vestia, ele ainda calçava as coisas do tempo em que ele morava no Egito. O Senhor estava dizendo para ele, e Ele diz para nós: eu quero tirar tudo do mundo que está dentro da sua vida, porque eu quero te usar para te fazer um vaso completo, limpo, perfeito, para que todo pecado que esteja dentro de nós seja queimado, e esse mesmo fogo venha nos refazer como um vaso novo. O Senhor não quer que esteja em nós resquício nenhum do mundo. O Senhor não quer que tenha em nossas vidas resquício nenhum de pecado, porque Ele quer nos fazer vasos de honra. Ele precisava estar zerado das coisas do mundo, das coisas dos egípcios, para que o Senhor pudesse ensinar ele e começar ensinando do zero. A gente, quando vem para a presença do Senhor, na verdade a gente vem carregado de coisas que a gente aprende lá no mundo, que a gente aprende na casa dos nossos familiares. Mas conforme nós vamos permanecendo na presença do Senhor, o Senhor vai nos aperfeiçoando e fazendo de nós conforme Ele quer.
monte lá era santo. É porque onde tem a presença de Deus existe santidade. Se você levar a presença de Deus para sua casa é terra santa. Se você adorar ao Senhor na igreja, a igreja é terra santa. Se você levar a presença de Deus contigo para o teu trabalho, lá é terra santa. Aonde você for e carregar a presença de Deus, aí será terra santa. Não é por causa do lugar, mas é por causa da presença. E quem carrega a presença leva consigo a santidade de Deus. Quem carrega a presença de Deus tem brilho. Quem carrega a presença de Deus é diferente. Oh, Deus, Jesus amado. Não interessa o lugar que nós estivermos, se lá estiver Deus, as pessoas vão ver, aí vai um homem diferente, aí vai uma mulher diferente, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Não é porque eu estou vestida como crente, mas é porque os meus atos e os meus frutos mostram que dentro de mim tem frutos. Não é por causa da roupa que você veste, mas é por causa da presença que você carrega. É o sobrenatural de Deus que faz a gente ser diferente por onde a gente andar. Na nossa cidade, hoje em dia, muitas pessoas já não andam mais como o costume, né? Como a gente diz na doutrina. As pessoas passam na rua e nos dizem a paz do Senhor e a gente acaba ficando sem muito entender. Será que é? Será que não é? Porque hoje em dia é moda todo mundo dar a paz do Senhor. Mas na verdade, mesmo que essas pessoas não deem a paz do Senhor, muitas vezes não dá nem para ver brilho do Espírito Santo na vida delas. Porque o Senhor mostra a diferença através do resplandecer, no nosso falar, no nosso agir. Já estivemos muitas vezes em festa de casamento, aí depois do comes e bebes vem aquela história de e dança aqui, dança lá e não sei o que, não sei o que lá. Aí as pessoas se perguntam, mas o crente é chato, não fica para nada. Não é porque crente é chato, é porque quem tem a santidade de Deus não aceita ficar em qualquer lugar. Aonde está a presença de Deus, aonde não tem a presença de Deus, o crente não gosta de ficar. O Senhor não compactua com lugares em que a presença dele não seja bem-vinda. E quando o Senhor falou com Moisés, chamou Moisés e disse: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eles estão sendo muito oprimidos. E eu não posso ficar sem fazer nada diante do clamor do meu povo. Você faz ideia do poder que tem o seu clamor diante da presença de Deus? O Senhor Deus disse: eu desci para resolver isso. Quando você clamar, quando você dobrar o seu joelho e insistir em oração com Deus, Deus vai descer do céu e bradar e dizer: eu sou contigo, eu vou descer para pelejar as tuas guerras. Você não precisa lutar, você não precisa guerrear, porque quem vai fazer sou eu. O Senhor Deus disse para Moisés: eu desci. Você sabe o que é Deus sair do seu trono, sair do seu lugar de glória e de santidade para chegar do teu lado e dizer: filha, eu desci para fazer o teu querer. Por isso, quando você estiver passando por uma prova, por uma luta, não cesse de clamar, porque Deus vai descer em providência. Deus vai descer em resposta à tua oração. Deus não se compadece com qualquer coisa, mas o coração contrito move a mão de Deus. A gente não pode ficar calado diante das adversidades, porque Deus desceu por causa do clamor de um povo arrependido. O povo estava sendo oprimido porque estava sendo desobediente, e muitas vezes a igreja passa por luta porque estão desobedecendo, saindo da direção de Deus. Mas quando o povo se junta em oração, se junta em união, Deus faz o extraordinário acontecer. É a mesma coisa, tenho certeza que para que esse congresso acontecesse, as irmãos se juntaram em oração, clamaram a Deus para que Deus fizesse o extraordinário. E o extraordinário é quando há conversão de almas, quando há libertação, quando há salvação. Aí é que Deus desce no trono e diz: eu vou honrar a oração desse povo, eu vou mover a cidade de Mostacas para que o povo veja que eu ainda sou Deus na terra. Glória a Deus, E aleluia. mais uma vez o extraordinário de Deus acontece. Deus desce dos altos céus para falar
aparentemente não era nada. E ele, Deus diz: vem agora e certamente eu serei contigo. Eu vou te enviar para Faraó, para que você liberte o meu povo. Quando o Senhor nos chama, Ele diz: vem agora. Não vem semana que vem, não vem daqui a um ano. Vem agora. Se Deus te chamou, vem agora. Corre para os braços de Deus agora. Porque o mesmo Deus que te chamou para te capacitar agora é aquele que vai estar lá no futuro te dizendo: eu estarei contigo lá quando você salvar o povo. Quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama simplesmente para ficar sentado num banco de igreja. O Senhor nos chama como Moisés estava aqui, para sentar, para trabalhar. E Ele disse: vem agora e eu vou te enviar. Mas como pode Deus me chamar agora para fazer uma coisa lá no futuro? Quando o Senhor fez uma promessa para as nossas vidas, Ele disse: vem agora que eu vou te fazer uma levita. Vem agora que eu vou te fazer um pregador. Aí a gente diz: Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Não interessa o que a gente sabe ou não sabe fazer. Deus não chamou capacitados, Ele capacita os escolhidos. O mesmo Deus que te chamou hoje é o Deus que vai estar lá na frente. Porque Ele não vê a nossa condição agora, Ele vê o que nós podemos ser lá no futuro. Se Deus olhasse para Moisés na hora que Deus chamou ele, Deus estava vendo diante dele um assassino. Moisés era um assassino. Meu Deus. Mas Deus viu nele um libertador, um líder de mais de 1 milhão de pessoas. Glória a Deus. Se Deus te chamou é porque Ele vai te levantar. Eu não sei como, não sei para quê, mas Deus sabe a promessa que fez para a vida de cada um dos irmãos. Então não duvide do que Deus tem para você. Não duvide do chamado que Deus tem para a sua vida. Simplesmente levanta do banco, põe a mão no arado, veste a armadura do cristão que está lá em Efésios e segue essa caminhada. É difícil a batalha, tenho certeza, é difícil, mas ela é valorosa, ela é gloriosa. Produz experiências extraordinárias nessa caminhada que não tem quem possa explicar como é viver. Muitas pessoas nos pedem: mas o que tem diferente que acontece? O que tem diferente é viver como crente. E a gente acaba dizendo: só vivendo para saber. Porque cada um de nós, Deus traz experiências diferentes com Ele. Deus trabalha de maneiras diferentes com cada um de nós. Deus precisa limpar partes diferentes das nossas vidas para que a gente seja aperfeiçoado nas mãos do Senhor. E Moisés disse: Senhor, mas eu? Como é que eu vou lá até Faraó? Vou fazer o quê? A salvação, ela não tem a ver comigo. A salvação, ela é um plano de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Não sou eu que vou salvar o fulano, mas Deus através da minha vida. Não é você que vai salvar alguém, é Deus usando você. É Deus te capacitando, te ensinando, te aperfeiçoando, te dando palavras, te dando oração, te dando condições para ir ao encontro desse povo, dessas pessoas. Te ensinando a liderar, te ensinando a louvar, te ensinando a pregar, ensinando a fazer aquilo que Ele quer. Mesmo que por agora você não saiba fazer nada, você saiba só varrer a igreja. Mas você já pensou que a limpeza da casa do Senhor é um dos melhores serviços na obra de Deus? As pessoas às vezes pensam: mas eu não estou aqui para ser faxineira. Mas a limpeza da casa do Senhor, se o Senhor precisa de um lugar agradável para descer e fazer a vontade dEle, não que Ele precise dessas 4 paredes, mas quando a casa de Deus está organizada, até as pessoas que vêm se sentem mais à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que é trabalho, tudo que é bom, que é agradável para fazer na obra do Senhor, não recua, não volta para trás, mas permaneça diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor finaliza para Moisés dizendo: quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés não tinha entendido que Deus falou através dessa palavra. Quando tu tirares o povo do Egito, Deus já estava falando para ele no chamado dele que ele já ia dar vitória para Moisés e para o povo. Moisés não estava prestando atenção. Então vamos começar a prestar atenção na voz de Deus. Quando o Senhor falar na igreja, através da palavra, através dos louvores, Deus já vai estar falando no meio do
só diga que o eu sou te enviou. O Senhor te diz nessa noite: eu sou, estou te enviando às nações. O grande eu sou está te enviando para fazer a vontade dele. O grande eu sou vai contigo. O grande eu sou vai fazer o extraordinário através da sua vida. O grande eu sou estará completando a boa obra dele na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um pequeno chamado diante de tão gloriosa obra que o Senhor fez através da vida de Moisés. Hoje nós estamos aqui como Moisés. Cada um de nós precisa aprender um pouquinho com essa história. Deus vai te fazer passar por experiências extraordinárias. Se já não fez passar, Ele vai aperfeiçoar a nossa vida. Por mais que a gente se ache pesado de língua, não importa, porque quem faz a obra é fiel para cumprir. Se eu não sei falar, o Senhor vai falar através da minha vida de outra forma. Se você não sabe falar, Deus vai fazer você falar através de outras formas. Glória a Deus. Aleluia. Porque para Deus a criatividade não tem limite. Não é só pregar e cantar a obra do Senhor. Evangelizar não é só pregar e cantar. Você pode às vezes estar na rua distribuindo um folheto e dizendo: Jesus te ama. Você não precisa ser letrado, você não precisa estar na escola para saber dizer Jesus te ama. E às vezes só essa frase, o poder que ela tem de transformar a vida de alguém, é extraordinário. E o que aconteceu com Moisés? Ele precisou se mudar. Ele mudou da casa do sogro dele para voltar para o lugar que fez ele sofrer. Muitas vezes o Senhor vai te fazer voltar para um lugar de sofrimento para entender que tudo que você passou não faz parte daquilo que Deus tinha para te judiar, para te maltratar, mas para você aprender, ensinar, dar valor a servir esse Deus, para que Ele venha trabalhar na vida de cada um de nós e nos direcionar. Porque quando o Senhor chama, Ele nos dá direção. Ele não vai nos chamar para deixar a gente parado, mas Ele vai nos direcionar onde Ele quer que a gente vá. Glória a Deus, aleluia. E esse extraordinário que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós Aleluia. é realmente algo que não tem valor, não tem preço, desculpa. É como diz um ditado: mudar dói. É difícil, mas é necessário. Não permaneça no lugar que você está. Se você ouviu a voz de Deus, saia desse deserto e vá adorar Deus no monte. Porque na vida de cada um de nós, a nossa história não é só vale, não é só derrota. Quando nós chegarmos e vencermos, nós precisamos adorar ao Senhor, glorificar ao nome dEle. Porque a gente pode se enxergar até mesmo sem valor nenhum, sem condição de nada. O Senhor não olha para mim e para você se a gente tem carro, se a gente tem casa bonita. Às vezes, se a gente fosse parar para prestar atenção nisso, meu Deus, quanta gente nem sequer saía de casa para fazer a obra de Deus, nem saía de casa para aceitar Jesus. Mas Deus não está olhando para a tua casa, Deus não está olhando se tu tem lençol bonito, se tu tem toalha bordada. Deus não está olhando se a tua gravata é de seda, se o teu sapato brilha. Não, Deus não está olhando isso. Ele está olhando a tua disposição, o teu querer, a tua vontade em fazer a vontade dEle, em aceitar esse chamado, em levantar as armas e querer seguir adiante, porque não é por mim, por você, mas tudo é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia. Vamos nos colocar de fé.